A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, desperta crente, receba essa palavra na expectativa hoje, porque nós vamos iniciar a carta aos Romanos. Hoje, dia 19 de dezembro de 2023, nós vamos iniciar essa carta poderosa, carta que vai falar da fé, carta que o tema dela é a justificação pela fé, que só vem através de Jesus, não tem outro meio, amém? Essa carta, irmãos, vai nos dar um ensinamento muito grande. Eu creio que vai aumentar a minha fé, vai aumentar a sua fé para a gente prosseguir a caminhada. Deus abençoe a sua vida, você que tem me acompanhado, amém, que tem se inscrito no canal. Que Deus continue falando poderosamente ao teu coração, amém? Paulo, ele escreve essa carta, né, aproximadamente ali no ano 57 depois de Cristo. Paulo escreve esta carta da cidade de Corinto. Paulo escreve ali da cidade de Corinto para os irmãos que estão em Roma, né? Para os irmãos que estão na igreja dentro de Roma. Ele vai escrever essa carta trazendo ali lições práticas, trazendo ensinamento para os irmãos. Aproximadamente nesse ano 57, que a gente não pode afirmar o ano que foi escrito, eu já falei sobre isso aqui. Eu não posso afirmar que foi em 57, mas aproximadamente neste ano, aonde Paulo escreve essa carta com a intenção de ir até os irmãos. Paulo, ele estava se apresentando aos irmãos, Paulo estava mostrando o seu nível teológico para os irmãos, Paulo estava mostrando o seu nível de capacidade, porque o desejo no coração de Paulo era ir até esses irmãos em Roma para conhecer pessoalmente, porque ele ainda não conhecia. Foi durante a primavera do ano aproximadamente ali em 57 que o apóstolo Paulo concluiu o seu tratado doutrinário aos romanos. Nesta ocasião, olha só, vou te falar que eu escrevi para mim não esquecer. Eu escrevi aqui para você ver qual foram as ocasiões que ele escreveu. Nesta ocasião, ele estava em Corinto, preparando-se para viajar. Olha só, presta bem atenção, hein? Preparando-se para viajar, transportando o dinheiro ofertado por algumas igrejas e vários cristãos aos irmãos empobrecidos e necessitados. Paulo está indo numa missão transcultural. Paulo está indo para uma missão para ajudar os irmãos empobrecidos, pessoas que estavam em situação crítica, que não tinha condição financeira boa, aos irmãos necessitados. O propósito da igreja é a dar a mão, é ajudar um ao outro. Então Paulo está indo numa missão, mais uma da sua missão, a qual ele se submeteu a Deus para cumprir. Então Paulo está indo, aí membros da igreja estão indo com ele, membros da igreja em Jerusalém estão indo com ele. Provavelmente Paulo, ele está indo em Secreia, né? Na cidade retirada a 9 quilômetros ali perto de Corinto, que é a cidade mais ou menos aproximadamente onde ele estava. Com ele poderia estar naquele tempo Gaio, né? Erasto poderia estar com ele, que era o tesoureiro da igreja de Jerusalém, né? Que era tipo assim, o campo, né? Era o tesoureiro do campo. E o quarto também era naturais de Corinto, essas pessoas eram naturais de Corinto. Também aqui o texto está sobre Febe. Febe é uma fiel discípula de Pablo ali, de Jesus Cristo, que ajudava muito, cooperava muito na obra, né? E que vivia ministrando ali em Secreia, né? Essa discípula, essa Febe, ela estava ali em Secreia, né? Ministrando a palavra do Senhor, junto com os demais irmãos, falando do amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, mulher também prega, tá? Mulher também fala do amor de Jesus. Mulher fala, porque Jesus tem levantado as mulheres numa proporção muito grande. Nós não podemos deixar o machismo tentar parar, apesar que hoje nós vivemos numa liberalidade muito grande, a qual nós mulheres, graças a Deus, estamos sendo bem aceitas na obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada uma das mulheres guerreiras que estão marchando, fazendo a obra do Senhor com sinceridade de coração, com amor pela obra, compromisso no reino. Amém? Então vamos lá. Aí eu dei mais ou menos uma introdução, né? A intenção de Paulo é ir até esses irmãos para conhecer pessoalmente, para se apresentar, para mostrar ali o seu nível de graça, de misericórdia e de sabedoria. Vamos lá. O primeiro versículo da carta, ele está escrevendo, nesse primeiro versículo, ele está se apresentando à igreja, né? Então ele se apresenta à igreja. Por que ele se apresenta já no início da carta? Porque antigamente, naquele tempo, as cartas eram escritas em pergaminho, em rolo, era enrolado em rolo. Então, o escritor da carta, ali que estava escrevendo aquela carta, ele tinha que se apresentar no início da carta, que a pessoa ia desenrolando para ler, né? Se ele fosse colocar no final da carta, a pessoa teria que desenrolar a carta todinha, para no final ler e depois voltar para ler o início. Então, já se apresentava no início da carta, para saber quem estava escrevendo. Então, por isso ele escreve no verso 1 já aqui, Paulo, servo de Cristo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus.
ele se apresenta primeiramente com o nome dele, porque antes da gente ter o título, a gente tem um nome. E depois que a gente tem um nome, a gente é servo, servo do Senhor. Ele fala Paulo. Ele está dizendo, eu, Paulo, tenho identidade, eu tenho um nome, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Não é o missionário, não é o apóstolo, é o servo de Jesus Cristo. Aí depois que ele fala quem ele é, ele vai falar o que ele faz. O que ele faz? Ele é servo, ele veio para servir. Ele veio para servir a igreja, ele veio para ajudar os irmãos, ele veio para servir, ele é um escravo. Traduzido no grego, quando você traduz essa palavra servo no grego, vai significar escravo. Então ele está dizendo, sou escravo de Cristo, sou escravo do Senhor, eu tenho alegria de fazer a obra do Senhor. Então Paulo está se identificando quem ele é, servo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí ele vai falar, chamado para ser apóstolo. Eu fui chamado por Deus, eu fui convocado. Isso aqui, irmãos, é ter convicção da sua chamada. É ter convicção de quem você é. É ter convicção quem te chamou. Chamado, eu fui chamado para ser um apóstolo. Não sei qual é, se é 1º ou se é 2 Coríntios, mas ele vai falar assim, ó, que ele foi gerado fora do tempo, depois do tempo ele foi gerado. Então ele não tinha direito nem de ser apóstolo, ele está dizendo que ele não tinha direito de ser nem apóstolo, mas ele foi chamado, gerado depois do tempo, ele foi gerado fora do tempo. Então ele está dizendo assim, eu não poderia ser, mas Deus escolheu que eu fosse. Então você está entendendo, irmão? Não é que você é, Deus que escolheu que você seja. Não é porque você faz, é porque Deus escolheu você para fazer. Então é isso que a gente precisa entender, chamado para ser apóstolo, chamado para ser servo, servidor de Jesus Cristo. Aí ele fala, separado para o evangelho. Irmão, separado é algo muito sério. Essa palavra separado, mas tá faltando pessoas para entender esse chamado aqui, ó. Separado para a obra de Deus. Separado quer dizer santo, traduzido vai dizer santo. Então, quando você é chamado de santo, você está sendo separado por Deus. Para quê? Para o evangelho de Jesus Cristo. Irmão, nós somos separados dessa terra, separados desse mundo mal, para a obra de Jesus Cristo em nossas vidas, para sermos santos, ter uma vida de santidade, uma vida de separação, né? A gente vê hoje pessoas iguais, né? E as pessoas querendo ficar iguais. Não, seja diferente no meio dos iguais. Seja diferente no meio dos iguais. Eu tenho isso comigo, eu quero ser diferente no meio dos iguais. Não quero ser igual, não quero como todo mundo, eu quero ser o que Cristo me chamou para ser. E quando você aceita aquilo que Cristo te chamou para ser, você vai ser diferente no meio dos iguais, amém? Verso 2, ele está dizendo, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Ele está dizendo que o Antigo Testamento estava ali a promessa de Jesus Cristo. Havia prometido, havia uma promessa do Messias, o Salvador. Então, ele está dizendo, ó, o qual ele havia prometido anteriormente, quer dizer, estava na sombra, a sombra, pois agora foi revelado em Jesus Cristo a promessa. Ele está dizendo que Jesus já tinha sido prometido desde o Pentateuco, desde os primeiros 5 livros da Bíblia, tá? Desde o Pentateuco ali, que o Senhor entrega a Moisés para Moisés escrever, Jesus já está ali. Você lê ali, você vai ver, Jesus está ali. Os sinais estavam ali, estavam mostrando. Jesus era a sombra dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Então ele está dizendo que isso, porque quando você vê os apóstolos escrevendo as cartas assim, direcionando e falando, ele está falando para os irmãos que naquele tempo não tinha a Bíblia não estava escrita ainda, a Bíblia estava sendo inspirada pelo Espírito Santo a esses homens, eles estavam escrevendo. Então havia algumas cartas do apóstolo Paulo já escrita, havia talvez as cartas de Pedro, talvez a Joanina ainda não estava escrita, e por aí os evangelhos ainda não estavam escritos, mas aí eles estavam, a fé deles, a Bíblia deles naquele tempo, era os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco. Engraçado, né? A gente acha que a Bíblia já estava, não, a Bíblia estava sendo, a Bíblia não, o Novo Testamento estava sendo escrito a partir ali a partir do momento que Jesus foi assunto ao céu, começa a se escrever. Mas o Pentateuco já estava escrito, né? O Antigo Testamento já estava escrito ali, que era os 5 primeiros livros da Bíblia. Então era a Bíblia que eles usavam naquele tempo. Você está entendendo, irmãos? É algo muito forte, né? Só o Senhor mesmo para nos dar a graça, para podermos entender cada dia mais a misericórdia dele e o poder dele. Então Jesus estava sendo revelado ali. O Antigo Testamento era a sombra do evangelho aqui
do Novo Testamento. Então, ele está dizendo, Jesus era prometido anteriormente por meio dos seus profetas. Por meio de quem? Jeremias, Isaías, por Moisés, né? Por todos ali que abriram uma boca para ser boca de Deus, para ser usado. Daniel, Ezequiel, todos eles foram direcionados pelo Espírito para apontar a Jesus Cristo. Amém? Então, ele já estava nas Escrituras, tá? Jesus já estava nas Escrituras ali. Jesus já estava escrito ali tudo que iria acontecer, então estava escrito. Então não tem como, se você ler a Bíblia com muito atenção, atenciosamente, com muita oração, com a presença do Espírito Santo, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver Jesus ali. Jesus está ali. Amém? A Bíblia é inspirada pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é inspirada pelo próprio Deus. Ele é o autor da Bíblia. O Senhor é o autor da Bíblia, tá? Ah, mas quem escreveu a Bíblia foi homens. Sim, foram homens inspirados pelo Espírito de Deus. Mas o autor da Bíblia, da palavra, é o Senhor. Amém? Muitas vezes a gente ali, por falta de sabedoria, ou por ignorância mesmo, né, que não tem ali conhecimento daquilo, a gente fala assim, a Bíblia foi escrita pelos homens. Não, a Bíblia foi escrita por homens, inspirados pelo Espírito, mas o autor da Bíblia é o próprio Deus. Amém? Então vamos lá. Acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi. Aqui ele está falando da humanidade, né? Que Jesus vem da descendência de Davi, né? Da raiz de Davi, né? Então Jesus vem dali, que foi uma promessa do Senhor. Então Jesus tinha que vir de homem, nascer de uma virgem, né? Para poder sofrer tudo que ele sofreu, para que nós entendemos que nós também somos capazes de vencer, porque ele venceu por nós, né? Não porque nós somos bons, porque Jesus, ele venceu tudo e todos por amor à sua igreja. Louvado seja Deus. Acerca do seu filho, o que me chama muita atenção é que a base, o tema desta carta, fala sobre a justificação pela fé, fala sobre a fé, e você vê que é uma carta poderosa, que vai aumentar a fé, muito a nossa fé. Nós vamos ver que como é o nome dele, meu Deus, eu esqueci agora, acho que é Agostinho, que foi através quando ele leu Romanos 11, acho que é Romanos 11, se não me engano, foi 13, ele vai se converter com um versículo que ele vai ver, o justo viverá pela fé. Isso fez com que ele convertesse, né, acreditasse ali no Deus vivo. Então saiu lá do engano, né, da idolatria, e conheceu a verdade ali, que ele virou um grande reformador, né? Então nós sabemos que a palavra do Senhor é viva e eficaz, irmãos. Ela tem o poder de gerar em nós, ela tem o poder de criar, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, porque o nosso Deus é poderoso. Nós vamos chegar num tema central dessa carta, mas não vai ser hoje não, tá? A gente vai chegar ali, que tá aqui no capítulo 1, tá bom? Tá aqui no capítulo 1, mas como a gente não vai fazer uma introdução em cima e terminar o capítulo 1, então eu vou esperar para chegar ali no tema da carta, e a gente vai falar sobre o tema da carta, tá bom? Então vamos lá. E com poder foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Divindade. Ele está falando da divindade, da soberania, da supremacia de Cristo. O poder, o poderio, todo o poder está dele. Ele é operoso. Deus é operoso. Ele está falando aqui que Jesus, né? Em 3 dias, ele ressuscitou, veio dentro dos mortos, o Espírito de Deus, o Espírito de santidade, que pela ressurreição trouxe Jesus a vida. Sabe qual é o Espírito que ele está falando? O Espírito que habita em mim e o Espírito que habita em você. O Espírito de Jesus Cristo, irmãos, o Espírito que habitou em Paulo, em Pedro, em Tiago, em João, em Jeremias. O Espírito de Deus que habitou nesses grandes homens de Deus, habita em nós, habita na igreja. O mesmo poder, a mesma autoridade que o Senhor derramou sobre a vida dele, ele pode derramar sobre a minha vida se eu buscar e querer essa santidade. O problema é que nós não queremos santificar, nós não queremos ter uma vida, nós queremos poder, mas não queremos santificação. Nós queremos autoridade, mas não queremos santificar, né? A gente não quer renunciar para receber todo esse poder, toda essa autoridade, irmãos. O Senhor faz tudo que já foi feito, ele faz e faz muito mais, basta a gente crer. Deus não muda, somos nós que estamos mudando, somos nós que estamos diminuindo Deus que nós servimos, querendo colocar Deus numa caixinha de limitação. Deus não é colocado numa caixinha de limitação, porque ele é ilimitado, ele é atemporal, o tempo não para ele, estação não para ele, nada limita o poder do nosso Deus, amém? Então vamos lá, verso 5. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça, aleluia, e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós igualmente, verso 6, estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos,
Graça e paz a vós da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, ó, o verso 5 ele diz, por intermédio dele, por causa dele, do seu nome, por intermédio de quem? Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por causa do nome dele, por intermédio do Espírito Santo, recebemos graça. Por intermédio dele, o Espírito Santo, e por causa do nome de Jesus, recebemos graça, graça e apostolado. Recebemos um chamado e um título e uma autoridade para falar do amor de Jesus, para chamar dentre as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Você está entendendo? A palavra de Deus é apregoada, Deus está chamando o povo. Se eu quero ouvir e obedecer, amém. Eu serei ali convocada para esse apostolado, para ser uma missionária, como o Senhor me chamou, e eu aceitei esse ministério. Eu quero, eu amo. O que eu mais amo fazer é pregar. Primeiramente, eu amo meu Deus, depois a minha casa, a minha família, meu esposo, meus filhos, e depois a obra do Senhor, que é pregar a palavra. Eu amo, irmãos. Eu tenho prazer, eu tenho alegria em pregar, eu amo em pregar. Eu gosto de pregar, eu gosto de pedir a Deus, para Deus falar na palavra. Eu gosto de ouvir Deus falar, pregue tal capítulo, pregue tal. Irmãos, eu amo ouvir meu Deus falar através do poder da tua palavra. Não somente quando sou eu que estou ministrando, mas ouvir outra pessoa também ser usada por Deus. É maravilhoso você saber que Deus fala através da poderosa palavra. E muitas vezes você é esse canal de Deus pelo poder da palavra. Não que você é bom, porque se tirar a graça, nada fica. Se você deve ter um tempo, leia aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, leia o verso 1 e o verso 2. Meu irmão, se não for graça e misericórdia, não tem nada. Nós não somos nada, nada, se não for pela graça e misericórdia do Senhor. Se não for pelo poder e pelo Espírito Santo de Deus, se não for pela autoridade de Deus. Nós não somos nada. Se sair a misericórdia, a graça, a presença de Deus, não fica nada. Fica uma mulher vazia, uma lata vazia, que só grita, não tem unção, não tem nada. É por isso que é necessário você estar cheio da unção, cheio da graça, cheio da autoridade, cheio do poder de Deus, amém? Então que você seja cheio desta graça, cheio dessa misericórdia. Aí o verso 6 ele fala, igualmente estáis entre os chamados, dizendo para o povo em Roma, vocês também foram chamados para ser santo, para ser cheio da graça. Vocês foram e vocês pertencem a Jesus. Então você pertence a Jesus, minha irmã. Eu pertenço a Jesus, nós fomos convocados e chamados para isso. Amém? Aí o verso 7, ele vai direcionar para quem está sendo essa carta escrita, que é os irmãos que estão em Roma, convocados para ser santo. Então, santidade faz parte da igreja. Santidade faz parte da minha e da sua vida. Santidade faz parte da vida de todo cristão temente a Deus. Amém? Entendeu? Então, santidade faz parte da minha e da sua vida. Então, vamos buscar a santidade em Cristo Jesus. Ah, minha irmã, tá tão difícil ser santo. Não tá difícil, não, irmão. Tá difícil a gente querer ser santo. Tá? Não tá difícil ser santo, não. Hoje, o difícil é você querer ser santo. Porque com tal do nada a ver, com tal do tudo pode, a gente não quer mais santificar. A gente quer andar igual ao mundo, quer ser igual ao mundo. Isso é algo muito sério. Aí a gente faz o quê? Coloca desculpa no cenário que estamos. Colocamos desculpa em pessoas. Colocamos desculpa em liderança. Colocamos desculpa em pastor. Colocamos desculpa na fofoca. Colocamos desculpa na contendeira. Colocamos desculpa, transmitimos a desculpa para outras pessoas porque não queremos renunciar. Deus te abençoe, te capacite nesse momento a renunciar, te capacite nesse momento a prosseguir a caminhada, e nada abale a sua fé, nada venha parar a sua confiança em Deus, amém? Que Deus te abençoe, que a paz do eterno te alcance. Muito obrigado pela sua companhia, gratidão pela presença do Senhor em nossas vidas e por você estar aqui confiando mais e mais em mim, amém? Deus te abençoe, até amanhã, se Deus permitir, nós voltaremos com mais esse capítulo poderoso da Carta aos Romanos, e aí eu vou aprofundando um pouquinho mais, também cada capítulo a gente vai aprofundando um pouquinho mais, para que a gente entenda melhor essa carta poderosa, viva e eficaz. Amém? Deus te abençoe.